Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Evangelho de João 16, 33. Todos acharam? Amém? Amém? Não achei que só 4 aqui encontraram o versículo, né? Dá mais um tempo aí. Mas prestem atenção, irmãos, porque hoje o tema é Ele nos dá a vitória. Isso é muito importante. A vitória. Ele dá a vitória e o encerramento do Windows também, ó. Ó, 2 carinhas ficando vermelhas lá atrás, ó. Diz lá. Aí alguém me diz, o Paulinho me diz, pai, ainda bem que o senhor brinca e coisa e tal, tira direito, mas tem gente que chega até, né, estourar umas veiazinhas, tanta pressão, mas não tem jeito, acontece, não é? E se você ficar todo doido, aí não vai. Mas vamos embora. Aqui já aconteceu cada uma fantástica, né? Quem acompanha sabe o que acontece. Mas preste atenção, esse tema, Ele nos dá a vitória, é fantástico porque é Jesus quem outorga ou dá a vitória, só que antes de dar a vitória, Ele vence, amém? Diz assim o tema, a palavra, disse-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nós te adoramos nesta noite. Muito obrigado a Deus por cada vida, por cada momento. Meu Deus, por esse tempo em que nós temos estado em sua casa, em tua presença, pelo teu amor, ó Pai, que é extraordinário, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, por nossas famílias. Meu Deus, tu tem nos dado a vida, tu tem nos dado, ó Senhor, a certeza da salvação. O Senhor venceu todo o império das trevas e nos deu a vitória, ó Pai, pelo teu amor. Meu Deus, que venhamos viver a vitória que o Senhor tem para nos dar. Queremos, meu Deus querido, andar de glória em glória para o louvor do seu nome. Olha para as nossas vidas neste ano de 2016, nesta campanha, ó Pai, que estamos buscando a tua face, a tua presença, para que este ano seja totalmente consagrado ao Senhor. Cada ação, cada luta, cada vitória, tudo que ocorrer, ó Deus, venha como resposta do Senhor. Que não venhamos ter temor, que não venhamos, meu Deus querido, desanimar, que não venhamos desistir, mas todavia venhamos, ó meu Deus, manter o percurso, porque sabemos que a vitória é nossa, pelo nome e pelo sangue do Senhor. Cobre-nos com a tua glória, ó Espírito Santo. Venha falar, venha, meu Deus, animar o que está desanimado. Levanta o abatido, ó Pai Santo, dá força àquele que não tem nenhum vigor. Espírito Santo, tu és quem nos consola. Vem e fala-nos, ó Deus, aonde falta ciência, entendimento, tu és quem pode, Pai Santo, completar tudo em todos. Então vem, ó Santo Espírito, e toma o teu lugar. É a nossa oração e o nosso pedido em gratidão, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Podeis assentar em o nome de Jesus. Irmãos, eu acho que para todas as pessoas e em todas as idades, um pouco, é óbvio que quando nós vamos tomando mais idade, nós perdemos um pouco a referência. Mas podemos dizer que todos, quando ainda crianças, temos referências, e as principais referências são os pais, amém? As principais. E nós olhamos para o pai como alguém que realmente eu quero ser igual, quero entender o que ele entende, quero saber o que ele sabe, quero fazer o que ele faz. As meninas da mesma maneira, olham para as mães e querem, né, ser como as mães, com algumas exceções, obviamente, para os pais e mães, mas há referências, aí as referências fantasiosas, aí quando você assiste, eu vou dizer de mim, né, esse óculos aqui é porque eu era admirador do Clark Kent lá, do Superman, não é?
E aquilo são coisas que a pessoa é fantasiosa, ele assiste, e aí a criança pega, sei lá, uma capa, uma toalha, amarra no pescoço e sai querendo voar, não é? E cai da casa, cai da cama, se arrebenta. Mas veja, são referências que nós trazemos para nós, ou na vida fantasiosa, ou na vida real. Então uma coisa eu quero dizer, depois que nós nos tornamos adultos e a nossa consciência então se torna madura, nós vemos que algumas pessoas ou algumas coisas que trazem para nós referência caem por terra, porque fantasia não pode servir de referência. Pai, de repente, quando nós crescemos, nós olhamos que o meu pai é muito bom, minha mãe, nossa, é uma mulher de Deus, coisa e tal, mas infelizmente há problemas e coisa e tal. Então nós começamos a entender que o nosso foco, para que nós começamos a basear a nossa vida e trazer exemplos de vitória, não há nenhuma pessoa, nenhum super-herói, nem mesmo fantasioso, que possam ter todas as vitórias as quais Jesus Cristo tem. Amém? Não há. Se eu quero realmente ser vencedor, então eu preciso ter uma referência de vitória em minha vida. E o que o escritor está dizendo aqui, justamente isso, que a nossa referência de vitória para o ano de 2016 não sejam homens, ideias, porquês e senãos, mas todavia seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a referência de vitória, aquele que venceu as trevas, potestades, principados e que nos dá a vitória. Que Ele seja para nós a referência absoluta de vitória. Todavia, o pensamento da noite a vitória não é um fim em si mesma, antes é um meio que nos leva para uma nova vida. Ela nos conduz sob novas e suficientes perspectivas. Pessoas que, na verdade, querem vitórias, e ele vai escrever mais para frente, nós vamos falar sobre derrotas também, que as pessoas, quando alcançam determinada coisa, ela acaba, não sei, podemos colocar uma mãe que tanto quer um filho, e ela então engravida, e ela tem o filho, a vida dela não acabou, ela então vive um novo estágio, porque agora ela precisa vencer outras fases, como alimentar, como fazer a criança ter uma direção de Deus, com a saúde, o tratamento, a criação. Então veja, tanto derrota como vitória, elas são na verdade fases que precisam ser superadas, ou pelo menos precisam ter sequência. Então não é que a nossa vida acaba quando nós obtemos uma vitória, existem outras fases a seguir. Nossa vida também não acaba quando nós obtemos ou temos uma derrota, porque acaba para quem para, mas nós não paramos, amém? O povo de Deus não desiste, nós permanecemos lutando e indo, porque nós temos alguém que é referência de vitória, que é Jesus, então permanecemos sempre, sabendo que a vitória em si mesmo não é algo que se deve pensar que, olha, quando eu alcançar isso, acabou. Pelo contrário, nós teremos muitas outras coisas para que nós possamos ainda conquistar. A referência de João 16:33, ele revela algo muito importante, há um contraste, que diz, é o que nós já lemos agora, mas Jesus declara e afirma, para que em mim tenham paz. Diga, a verdadeira paz, somente em Jesus. Nós já falamos muitas vezes aqui, irmãos, não adianta nós conquistarmos todas as coisas e perdermos a paz. Irmãos, não adianta nós conquistarmos financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente, conquistarmos tudo que nós imaginamos poder possuir, se nós não temos paz. Não há meios, e Jesus está declarando e afirmando algo muito importante, a paz só pode se ter nele, tenham paz em mim. Então nenhuma vitória será suficiente se não tivermos Ele, porque ao contrário, no mundo terão aflições. Interessante essa colocação. Agora eu quero dizer a você que existe uma outra referência para algumas pessoas, outra referência que se chama mundo, ou quero dizer também imundo, porque a minha referência é Jesus. Diga, a minha referência de vitória é Jesus, venceu até a morte, glória a Deus, até a morte Ele venceu. Agora veja qual é alguma referência para as pessoas, embora elas não declarem, mas a referência é o diabo. A referência é o diabo, porque eles querem fazer o que o diabo fez. Jesus é muito tremendo e poderoso, e ele vai e diz para os judeus, diz, vocês pertencem ao diabo, vocês são filhos do diabo, porque querem fazer as suas obras. E aí eu fico de cara, porque existem pessoas que realmente têm o referencial de querer fazer o que ele tem para dar ou para fazer, mas não entendem que a referência deles é derrotada, porque Jesus venceu o diabo lá na cruz, amém?
Jesus pisou a sua cabeça, o diabo já tem a sua sentença determinada, vai ficar preso por 1000 anos, vai ser lançado no lago de fogo, de enxofre, e o nosso Deus é todo poderoso, que julgará todas as coisas, é um Deus que tem todo o domínio, mas alguns querem permanecer dentro da linha do derrotado. Digo, o diabo é um derrotado. Credo, pastor, diabo, não fala isso não. Estou nem aí para ele. Só morre de medo dele quem anda fazendo o que ele quer, porque ele tem domínio. Então cuidado com isso. Irmãos, nós precisamos entender que a referência para nós é Jesus. Então, para que essa referência de vitória venha para nós, nós precisamos andar como ele deseja. Existem pessoas que não conseguem fazer isso, querem seguir o inimigo, e ele é um derrotado, desde o princípio derrotado. Ele é quem foi expulso, foi ele quem perdeu a guerra nos céus, foi ele que foi lançado como a estrela que caiu dos céus. Ele não tem poder nenhum, ele só tem muita conversa, só lhe dá poder quem anda nos seus caminhos. Não tem o inimigo e as coisas dele como referência de vitória. Ande nos caminhos de Deus para que você possa vencer, amém? Veja que nós temos aqui que Jesus, na verdade, está instruindo e orientando que nós venhamos andar como ele andou. O conselho é esse, que andemos literalmente como ele andou. O exemplo suficiente de vencer a morte, vencer os inimigos. Precisamos olhar para ele, para a cruz, e viver como ele viveu, para que venhamos também obter vitória, conquistado por ele na cruz. Então veja que Jesus, antes de dar a vitória, ele vence. Antes de dar a vitória, ele vence, ele é vencedor. Jesus, ele veio, há uma diferença, né? Apocalipse 2, no verso 6, se não me engano, diz que João vê um cavaleiro, e diz assim, que ele estava com a coroa, e ele veio vencendo para vencer, era um cavalo branco. Mas é diferente daquele que vem um cavalo branco, e tem nas suas coxas escrito Senhor dos Senhores, amém? É Deus Todo-Poderoso. Esse primeiro é um dos cavaleiros do inimigo, que quer imitar a Deus, e Deus é aquele que vence por supremacia. Vamos ver alguns versículos de vitória, para que você possa sempre entender e sempre andar baseado no seu Deus, que é vencedor. 2 Coríntios 2, no versículo de número 14, 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo de número 14, amém? Mas graças a Deus, que sempre nos faz, pode procurar então, 2 Coríntios 2, versículo de número 14, quem achou, diga amém. Então me ajudem, olha aqui, mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, graças a Deus, que nos faz triunfar, é vencer, é o triunfo, é chegar ao objetivo. Agora, é interessante entender e saber que existem pessoas querendo ter triunfo sem guerra. Fala para o teu irmão, não há vitória sem batalha. Vencer o quê se não tem batalha para conquista? Vencer o quê? Então nós precisamos entender que há batalhas a serem travadas. E para que haja triunfo, para que haja vitória, para que haja o recebimento da glória, para receber aquela coroa, para receber aquele prêmio, é necessário que haja batalha. É simples assim. Batalhas em N, setores da nossa vida. Lutas, irmãos, em todos os setores da nossa vida. É luta na família, é luta no trabalho, é luta com a saúde, é luta com o inimigo, é luta com o vizinho, é luta com o carro, é luta com o governo, né? É luta com não sei o quê, é luta para todo lado. Mas aí nós vamos vendo diferença de quem é seguidor de Jesus Cristo, que triunfou e nos faz triunfar, que permanece batalhando para que venha obter a vitória, permanece na luta, ou aqueles que são já derrotados, já olhando para aqueles que são derrotados e viverão derrotados. O nosso exemplo para 2016 não é nenhum homem, nenhum empresário, nenhum magnata, nenhum político, ninguém, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, que venceu todas as suas batalhas, é Senhor de tudo que você pode imaginar, é a nossa referência. Então, para que você tenha
vitórias, é necessário que você também tenha batalhas. E incrivelmente, a Bíblia nos mostra, nós vamos ler, que através das batalhas e das lutas, nós vamos obter caráter. As lutas e as batalhas são didáticas, elas nos ensinam, elas nos moldam, elas nos aparelham, elas nos ajudam a ter caráter. Irmãos, quem eu era antes de ter N lutas que já tive, quem você era antes de passar por muitas lutas, e é interessante perceber que quando nós entramos em uma batalha pequena, a princípio, e nós éramos todos doidos, e a maneira que nós agíamos, e logo pensávamos em bater, e dar soco, e xingar, e riscar carro, e assim por diante. Aí você saiu daquela batalha, daquela luta e coisa e tal, além de você sair fortalecido, você percebeu que você teve a vitória e que não foi necessário usar os teus meios para vencer. Em uma próxima batalha você já está mais maduro e poderá vir o inimigo e você dizer, opa, pera um pouco, já venci, já lutei, Deus me deu condições, vou orar, o inimigo vai se prostrar, o meu Deus me dá triunfo, o teu caráter vai sendo moldado. Você começa a entender e aprender a colocar diante de Deus as tuas fraquezas, as tuas lutas, as tuas debilidades. Teu caráter começa a melhorar, amém? Não é que você vai ser um cara sofrido, né, estilhaçado, esmiuçado, não. Mas você se torna sábio, prudente, dirigido pelo Espírito Santo. Abra Romanos capítulo 5, no versículo de número 1, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo mostra que há uma construção, através das barreiras e lutas, de um caráter que realmente Deus deseja. Romanos capítulo 5, no versículo de número 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Olha que interessante. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na sua esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos pode falar mais alto, irmão, nos gloriamos, achamos bons, ficamos contentes com tribulações. Paulo é louco. Nos gloriamos nas tribulações. Então ele está dizendo que, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Em uma outra tradução ele diz que nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Pergunta ao seu irmão, teu caráter é aprovado? Aí já dizia, né, que a personalidade é aquilo que você faz quando todo mundo vê, e o caráter é aquilo que você faz quando ninguém vê. De maneira prática e rápida, que a personalidade é o que você é enquanto o cinema está com todas as luzes acesas, mas quando a luz se apaga, então revela-se o caráter. Eu não sei hoje, faz muito tempo que eu não vou ao cinema, mas na minha época era chicletes, era guspe, pipoca, chinelo, sapato, eu não sei o que vou hoje. O que vou hoje no cinema, irmãos? Povo é decente? Depende de onde você está indo, acho que está indo lá no Plaza, shopping, coisa e tal, né? Eu procurei assim nos que eu ia, em Faxinal, Cine Fênix, qual outra aqui? Ópera, Cine Ópera, Cine Apucarana, filme voava, era tudo. Agora veja, não tem nada a ver com a decência, tem a ver com caráter, porque uma pessoa pode trazer, como me contaram uma história hoje, e a pessoa disse o seguinte, olha pastor, eu estava pensando em fazer alguns dias de jejum do meu Facebook, porque eu quero aplicar mais tempo, mas ela poderia também dizer, eu quero fazer algum jejum de língua, de falar e coisa e tal, e o pastor na lata arranca a metralhadora e diz assim, eu prefiro muito mais, que ao invés de você vir falar para mim, fazer o seu jejum, era de alimento, desculpe, fazer o seu jejum de alimento para agradar a Deus, é melhor que você pare de transar com o seu namorado, que dessa maneira você estará agradando mais a Deus e não vai passar fome. Então quer dizer, na presença de alguém, é anjo, quer fazer jejum, né? Fora da presença das pessoas, é outra pessoa. E assim é dentro de uma casa,
que tipo, a pessoa é santa, mas dentro da casa arrebenta a mulher na pancada, menospreza, oprime, subverte a verdade e mentira, tem lá as suas latinhas de cerveja, né? O que ainda não é cristão, entre tranquilo, irmão, fica na paz, tá? Mas o que é, que diz que é crente, que diz por que Deus não me abençoa, e o fundo da geladeira esconde, põe primeiro a couve, põe a cervejinha, aí põe a couve, alface, quem mais bota lá o leite, tampa tudo, porque ninguém quer pegar verdura, né? Ele não coloca no andar onde fica os iogurte, acute, porque vai mexer e vai ver. Então essa é a questão. A tribulação e a luta vai produzir em nós caráter aprovado, vai fazer com que você e eu, através da luta e da prova, comece a ter caráter. Eu serei uma pessoa que eu me apresento a você, e a mesma pessoa que eu me apresento a você, eu sou, quando você não está lá. Caráter aprovado. Então, irmãos, quando estiver passando por tribulações e lutas, você vai falar, opa, isso aqui é para me melhorar. Se Jesus venceu, eu também vou vencer. Ele teve lutas e provas e venceu, também poderei ter lutas e provas e vencer, sabendo que isso melhorará o meu caráter. Eu me tornarei um melhor homem, um melhor marido, um melhor filho, uma melhor esposa, um melhor cristão, um melhor negociador, um melhor, trabalhador, um melhor funcionário, um melhor patrão. Caráter, aquilo que você é, quando as pessoas não veem. E aí isso se torna tão claro em sua vida, que independente de estar com pessoas ou não estar com pessoas, você permanece sendo a mesma pessoa. Caráter até com Deus, porque quando você está sozinho, o que interessa? Não é verdade? Mas Deus está lá. Duas questões me gravam à mente. A questão de Diego Natan, quando veio aqui, foi violentamente tentado pela pornografia via web. Segunda, estava falando com os jovens e dizia assim, olha, na minha época não tinha toda essa regalia não. Você tinha que ir para a borracharia, amigo mais velho, e pegar as porcarias de umas revistas pornográficas. Hoje, o cara pega no tablet, no telefone e tá. Sim ou não? Ninguém sabe nada, né? Povo inocente, glória a Deus. O diabo vem trazendo o quê? Facilitação do mal. E aí o irmão Diego Natan disse que ele foi totalmente provado e tentado, porque recebe um e-mail, e o e-mail era a janela para coisas malignas e perniciosas e pornográficas e malditas diante de Deus. Aquilo é uma luta também, sim ou não? É uma luta. Tipo, os camaradas dizer que a pornografia não é uma tentação, então ele é louco ou tem que fazer um exame para ver o que está acontecendo, porque é tentação sim. Então o que acontece? Naquele momento ele ficou paralisado e pensando, mas o caráter aprovado começou a falar mais alto. Então ele diz, não, eu sou livre. Ele diz que ele nem apertou o botão para desligar, ele puxou logo da tomada. Amém? Mesma coisa, pastor, e a gente vive isso, né? Sei lá, não digo diariamente, mas você vive isso, ou semanal, ou mensalmente, a batalha. E aí o pastor, escutando uma pregação do pastor Cláudio Duarte, ele disse que vai ao hotel, e lá no hotel deixaram ele sem a esposa, e aí ele opa, aí diz, e daí amém, dizer, ele declarando assim, não, vê lá, volta lá, vê se aprende alguma coisa diferente. Sabe, irmãos, mas aí ninguém está vendo, ninguém está olhando, mas para quem passou prova e luta, sabe o que é? A prova e a luta com quem está com Deus, nos aproxima de Deus, amém? Consequentemente, teu caráter vai ficando parecido com o dele. E aí ele diz, opa, negativo, está amarrado. Desligou e foi se deitar. Então, meus irmãos, provas e lutas nos fazem ter um caráter aprovado. Amém? Então não tenha medo quando a prova e a luta vier, porque a vitória é tua, no nome de Jesus. Você irá triunfar, porque Ele triunfou e também lhe dá a vitória. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 3, no versículo de número 21. Apocalipse, capítulo 3, no verso de número 21. Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu... Diga graças a Deus. Irmãos, eu não mereço lá, ninguém merece ir lá, mas eu quero dar uma passada lá. Eu quero dar um rolezinho lá. Já pensou como é que vai ser, Roger? Senta aqui, Roger. Senta, Leandro, vem cá, senta no meu trono aí. Não, Jesus, não mereço de jeito nenhum, mas estou com uma vontade, não tem problema?
ao que vencer, eu vou permitir sentar no trono, você vai ser um príncipe e uma princesa. Assim como ele vai dizer aqui, quer ver? Ao que vencer, dar-lhe-ei de assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai em seu trono. Então veja só, as vitórias que Deus tem para dar para nós. Nós somos pessoas que já temos a pauta da vitória. Depende apenas lutar para trazer para nós a vitória que Ele já tem. Veja, 2 Coríntios 2, no versículo de número... 2 Coríntios 10, 4. E aí as batalhas, nós vamos ver que as batalhas elas são espirituais. Que nós precisamos tomar posse pela fé de armamento espiritual, porque tem muita gente indo com cara e coragem e está quebrando a cara, perdendo muitas bênçãos, perdendo casamento, perdendo unção, perdendo a família, perdendo dinheiro, perdendo a razão, se perdendo, e não entende que as nossas armas não são carnais, elas são sim poderosas nesse Deus, mas elas são espirituais. Diz assim, olha, as armas da nossa milícia. Quem tem a tradução para milícia? Outra tradução, nova tradução. As armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Diga glória a Deus. Irmãos, as armas nossas para destruir fortaleza não é razão, não é intelecto, não é força, não é, chegar matando, não, arrebentando, batendo boca, gritando, babando. Esses dias eu conversei com a pessoa que ela está até babando, eu quase tive um babador nele, tanto que babava, dizia, calma louca, que isso rapaz, não é assim não, calma, a nossa luta não é carnal, mas ela é poderosa em Deus, para destruir fortalezas. Irmãos, com Deus nós vamos vencer qualquer um, amém? Poderoso em Deus, 2016 está na mão, quando a gente está com Jesus, está na mão, nós vamos embora, nós vamos conquistar, nós vamos arrebentar, ainda que tenha alguns percursos estranhos aí, todavia a vitória está garantida para nós. Verso 5 diz, derrubamos raciocínios, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Além de tudo, irmãos, quem domina somos nós, ainda pensamentos, raciocínios e ideias, e prendemos diante do Senhor. Vitórias do nosso Senhor. Olha que interessante, diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, no versículo de número 24, só escute que eu quero ler, são vários, escute, grave aí, olha. Então virá o fim, quando estiver entregue o reino de Deus ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade, e todo o poder. Ou seja, Jesus vai vir e vai arrachar tudo, sejam tronos, dominações, impérios, materiais e espirituais, das trevas, ele vai acabar com tudo, porque ele domina todas as coisas, estão nas suas mãos, ele é vencedor, vitorioso e poderoso. Apocalipse 17, no versículo de número 14, aí você pode abrir que é rapidinho para você achar, Apocalipse 17, no versículo de número 14, eu não sei se daqui a uns, 6, 7, 10 anos, acabar a Bíblia impressa, eu vou aguentar, viu, Rogério? Porque é gostoso, porque vai ser assim, não vai ter Bíblia. Esses dias eu entrei na igreja, tinha um menininho com a Bíblia embaixo do braço, assim, rindo. Eu falei, vem cá, meu filho, deixa eu dar um abraço. Você que foi? Você está com essa Bíblia? Tô. Você trouxe de casa? Trouxe. Falei, que lindo. Porque as pessoas estão esquecendo, né? Não tem problema tendo celular, mas a Bíblia impressa é importante demais para a sua vida. Apocalipse 17, 14. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Glória a Deus. Diga, eu vou vencer. Eu estou com Jesus. Diga, eu sou eleito e sou fiel. Amém. Olha que palavra fantástica. Salmo 44, verso 5. Não abra, só escute. Por meio de ti, ou seja, por Deus, venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Aleluia. Pelo nome do Senhor.
pode se levantar o que for, ideias, raciocínios, pessoas, processos, governos, invejosos, o que for, nós vamos vencer pelo nome do Senhor, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus, vamos orar, e vamos consagrar a Deus as nossas vidas, o nosso ano, pedir a Deus que Ele permaneça nos guardando, nos livrando. A Bíblia diz em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, amém? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, nós somos mais. Irmão, mais do que vencedores quer dizer mais do que o primeiro lugar, é além da vitória humana, além da vitória terrena, além da maior conquista do homem. Deus está nos jogando em um plano de triunfo absoluto, quando nós buscarmos. Povo eleito e fiel vencerão com o Cordeiro. Coloca a mão em seu coração. Cuidado, irmãos, quem é sua orientação de vitória? Quem é o seu ídolo? Quem é o ícone da sua vida? Cuidado quem você anda seguindo como parâmetro para a vitória. O inimigo é derrotado, destruído, foi escorraçado, foi, lançado dos céus pelo poder do Senhor, foi mandado embora, não tem poder nenhum, ele só engana, só frauda, só dissimula, foi escorraçado, expulso, não tem poder, não tem vitória, bem pelo contrário, a sua história já está escrita, preso por 1000 anos, depois lançado no lago de fogo, eternamente. Ele já é derrotado, não tem poder, não siga ele nem seus caminhos. Mas Jesus, ao contrário, ao terceiro dia ressurgiu. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que deles triunfou na cruz e os expôs publicamente ao desprezo. Jesus é triunfante em todas as coisas, em todo sentido, tem todo poder, tem todo domínio. Entrega as tuas derrotas a Ele e vá lutar, porque sem luta não há vitória. Permita Deus trazer para você um caráter aperfeiçoado. Permita que Ele seja a sua rocha inabalável. Lute as batalhas, não corra, não corra. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza. Não corra, a batalha pode vir, você pode até em um primeiro instante ser derrotado ou achar que perdeu, mas se levante, encare, marche, que a vitória é sua, em nome de Jesus. 2016, independente do que ocorra, ele é um ano de vitória, ou para moldar o nosso caráter, nos aproximar de Deus, ou para que já venham algumas vitórias que nós já plantamos nos anos passados, mas tudo irá nos levar para a direção da vitória, tudo irá nos levar para alcançar o triunfo que está em Jesus Cristo. 2016, um ano de vitórias espirituais, as quais são principais em nossa vida, mudanças de vidas, transformações, conversões, entrega, libertações de vícios, libertações de pessoas endemoniadas, libertações de ideias, libertações de maldições, libertações de tantas cadeias, libertações e vitória sobre o inimigo, vitória sobre todas as coisas que o inimigo tenta nos impor, vitória sobre as enfermidades, vitória sobre os demônios, vitória sobre os maus pensamentos, vitória sobre toda obra, toda hoste maligna, vitória de Deus, porque Ele nos deu a vitória, aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Eis aí a nossa vida, Pai, dia após dia. Nós vivemos não em um paraíso, ó Pai, não em uma colônia de férias, mas vivemos em um campo de batalha, Pai, muitas vezes entrincheirados, muitas vezes, ó Pai, correndo em campo aberto, mas uma coisa sabemos, o Senhor está conosco, és Tu quem vai à frente, é o Senhor, ó Pai, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vai quebrando, ó Pai, toda a hoste, o Deus que vai confundindo o inimigo, o Deus que nos protege e nos guarda. Por isso, ó Pai, é o Senhor que nos concede a vitória, em tudo o Senhor nos fez mais do que vencedores, é vitória
vitória para o seu povo, é vitória para a sua igreja, é vitória para os seus filhos e filhas, é vitória, Pai, quando nós te servimos e te seguimos. A derrota não tem poder, ainda quando o inimigo pensa ter triunfo sobre nós, o Senhor se levantará e o destruirá, para a declaração de que nós te pertencemos, e aqueles que são fiéis, eleitos e escolhidos não vivem em derrota, mas têm a vitória do Senhor, ó Pai, porque o Senhor tudo faz ao favor daqueles que te amam. Pai querido, conduz o nosso ano de 2016, Pai querido, nós estamos consagrando o mês de outubro. Pai, coloca as tuas mãos, meu Deus querido, venha abençoar, venha, meu Deus, falar, venha cobrir com o teu sangue as nossas vidas neste mês, neste ano. Meu Pai, nós oramos para que venhamos ter as nossas atenções voltadas não para aquilo que a nossa visão quer mostrar, mas que a nossa postura seja inabalável, vendo o sobrenatural das tuas mãos sobre nós. Nos dá a visão espiritual, Espírito Santo, nos ensina a ver o invisível. Meu Deus, assim como tu tirou as escamas dos olhos de Saulo, e ele pôde contemplar e pôde ver, assim, meu Deus, como Eliseu orou para que o seu servo caísse-lhe as escamas, para que ele pudesse ver, e ele viu exércitos e cavaleiros, ó Pai, ao redor de sua casa. Que nós venhamos contemplar, ó Pai, a tua presença sobre nossas vidas neste ano. Ainda quando tudo grite que não vai dar certo, nós declararemos: o Cordeiro venceu e eu vencerei também. Tu és o Cordeiro de Deus, tu és o que venceu a morte, tu és que vence os inimigos, e todos os que são fiéis e eleitos vencerão contigo. Então, meu Pai, que venhamos olhar pela fé, que este ano é um ano, ó Pai, de vitórias no seu santo e bendito nome. Esta é a nossa oração e a consagração do mês 10 diante do teu altar.